E o Corinthians pode perder seu contrato de patrocínio milionário. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre a treta envolvendo Al Saad, Palmeiras e Abel Ferreira. O Neto trouxe uma informação importante nessa terça-feira. Quero te atualizar sobre a chance de Daverson virar reforço do Corinthians e Romarinho no Santos. De onde é que surgiu essa notícia? Para completar, falo sobre Gemerson, que tem negociações avançadas para se mudar para o Grêmio. Tem ainda novidades importantes sobre a apresentação de Cássio no Cruzeiro, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar sobre tudo o que quiser. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela jogos dessa terça-feira por Copa do Brasil e Série D. Para mim, o Red Bull Bragantino vence o Souza, jogo marcado para 7h30. Pouco mais tarde tem Vasco e Fortaleza, vou de vitória do Vasco ou empate. Na Série D, Cascavel e Hercílio Luz, vou de empate. CR Democrata de Sete Lagoas, vou de vitória do time mineiro. Para você fazer sua fezinha no 1xBet é simples. Link no comentário fixo, clica, faz o cadastro e utiliza o código Nicola na hora de fazer o depósito para ter direito a 100% de bônus. Combinado? Bora começar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre os ingressos para a partida entre Amazonas e Flamengo nessa quarta-feira, Copa do Brasil, na Arena da Amazônia. Ainda há ingressos para todos os setores e isso se dá porque os caras chutaram o pau da barraca com valores de ingressos astronômicos. Tem ingresso a R$ 1.700. Quero contar também que o Flamengo divulgou sua lista de atletas relacionados para a partida sem Bruno Henrique e Eric Pulgar, que se recuperam de lesão. Já Diego Hernandes e Romero, que foram afastados do Botafogo depois de levarem mulheres para concentração após o jogo contra o Fortaleza, eles seguem sem ser aproveitados, cumprindo uma punição interna. Para completar o giro de notícias, Ener Valencia interessa ao River Plate, pelo menos foi o que noticiou a imprensa argentina nessa terça-feira. O Internacional disse que não há nenhuma chance dessa história avançar. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que apresentou nessa terça-feira seu principal reforço. O primeiro reforço da era Pedrinho BH é Cássio, que chegou diante de centenas de torcedores da Raposa do lado de fora do centro de treinamento, vestiu a camisa, ouviu manifestações positivas, muita gente extremamente esperançosa. Cássio, que assinou 3 anos de contrato, terá condição de jogo a partir de 10 de julho, quando a janela por aqui reabre, e vai ter no Cruzeiro um salário superior aos 800 mil mensais, a que tinha direito nos tempos de Corinthians. Por falar no Cruzeiro, queria contar que o Pedrinho BH, o novo dono da SAF do Cruzeiro, deu uma entrevista admitindo que, se depender dele, o contrato do seu supermercado, a rede de supermercados BH, seguirá na barra traseira da camisa do Galo. Esse acordo foi firmado em 2021 e só termina em dezembro do ano que vem. O Galo tinha uma dívida de 15 milhões de reais para com o Pedrinho e ficou firmada essa negociação. 3 milhões de reais de abatimento da dívida por cada ano cumprido. Frase do Pedrinho BH foi: se o Atlético quiser, vai continuar tendo o patrocínio dos supermercados BH. Tenho o maior respeito pela torcida do Atlético. Pedrinho, que completou fazendo uma comparação entre o elenco do Galo e o elenco do Cruzeiro, abre aspas, hoje o Atlético está muito na nossa frente, mas tenho consciência disso e dentro de 2 anos vamos equilibrar essa situação. Bora falar agora sobre o futuro de Romarinho. Tem louco imaginando que o Romarinho possa ser contratado pelo Santos. Vale a lembrança de que o Santos na Série B tem enormes dificuldades financeiras e estabeleceu um teto salarial de 350 mil mensais. Pois bem, Romarinho hoje ganha 2,5 milhões de reais por mês no Al Ittihad e está saindo do clube onde ele é ídolo porque ele quer salário maior. A ideia é faturar 6, 7, 8, 9, 10 milhões de reais por mês, até porque ele é tratado como um dos principais astros da Liga Saudita e alguém que decide campeonato há bastante tempo.
o Al Ittihad não concedeu esse aumento e ele já tem duas propostas de times da primeira divisão saudita e uma terceira oferta de um time que está subindo da segunda para a primeira divisão. É natural que ele consiga esse reajuste salarial astronômico para permanecer no futebol saudita por pelo menos mais 2 anos. Atleta de 33 anos de idade que quando voltar ao Brasil certamente vai dar preferência ao Corinthians por conta de toda a sua história com o clube. Quero falar agora sobre a chance de Daverson virar reforço do Corinthians. Especulação começou nessa terça-feira de maneira mais forte depois da informação de que o Daverson foi sugerido ao Corinthians. Tem mais. O Antônio Oliveira, técnico do Timão, com quem o Daverson trabalhou no próprio Cuiabá, é um entusiasta da ideia. A relação entre Daverson e Antônio Oliveira é ótima. Vale a lembrança de que o Daverson não joga desde 18 de abril. Ele teve problemas disciplinares e também contratuais a um litígio entre o atacante e os dirigentes do Cuiabá. Diante desse cenário, o nome passou a ser debatido dentro do Corinthians, que entende que não valeria a pena investir no atleta. Haveria a necessidade de um gasto de mais ou menos 7, 8, talvez 9, até 10 milhões de reais para a quebra do contrato com o Cuiabá. E a avaliação interna é de que Yuri Alberto e Pedro Raul não são piores do que o Daverson. Então, para que gastar mais dinheiro para contratação e depois com salários para trazer alguém, na pior das hipóteses, com o mesmo nível de Yuri Alberto e Pedro Raul, atletas que custaram com direitos econômicos algo na casa dos 100 milhões de reais. Só para completar sobre o Corinthians, Raul Gustavo discute com o Timão rescisão do contrato de forma antecipada. Zagueiro de 25 anos de idade, que tem vínculo até dezembro, queimou de vez seu filme depois de uma expulsão absolutamente tola contra o Argentino Júnior na Argentina, em que ele agride o Bandeira. Na oportunidade, com um a menos, o Corinthians acabou sendo derrotado e o Raul Gustavo queimou seu filme de forma forte. Quero falar agora sobre o Al Saad naquela treta com Abel Ferreira e Palmeiras. Nessa terça-feira, em seu programa na TV Bandeirantes, o programa Os Donos da Bola, o Neto trouxe uma informação importante. Ele assegura que o Palmeiras recebeu, no dia 30 de dezembro, um aporte de 12 milhões de reais vindo do Al Saad, time do Catar, que entrou recentemente na FIFA, cobrando 5 milhões de euros do Abel e do Palmeiras pela quebra de um pré-contrato. Só para explicar essa história para vocês. No fim do ano passado, o Abel se dizia na dúvida entre permanecer no Palmeiras, com quem ele tinha contrato até dezembro de 24, ou se mudar para o Al Saad, onde ganharia 10 milhões de reais por mês de salário, se tornando o quarto técnico mais bem pago do mundo. No final das contas, o Abel acabou permanecendo no Palmeiras, mas o que ninguém soube é que o Abel assinou um pré-contrato para se mudar para o Al Saad. Ele tinha inclusive que desembarcar no Catar em 27 de dezembro. A grande novidade na semana passada foi de que o Al Saad entrou na FIFA para cobrar 5 milhões de euros pela quebra desse pré-contrato. Nessa terça-feira, o Neto afirmou que houve um depósito de 12 milhões nos cofres do Palmeiras no dia 30 de dezembro. E esse depósito teria sido feito pelo Al Saad. O Palmeiras decidiu devolver essa grana no dia 5 de janeiro. Essa grana seria referente à quebra do contrato entre Abel Ferreira e Palmeiras. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do Palmeiras. A pessoa não quis confirmar nem desmentir a informação do Neto. Ainda ouvi de um outro palmeirense que o Verdão não vai se posicionar sobre o tema, até porque aguarda uma decisão final da FIFA nesse processo. Existe uma preocupação grande de que Palmeiras e Abel sejam condenados ao pagamento de 5 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 28 milhões de reais. Quero falar agora sobre a chance de o Corinthians perder seu patrocinador master, o maior da história do futebol na América do Sul. Antes, passar uma dica super legal para você que gosta de futebol, que já sonhou em trabalhar nesse meio, como jornalista, comentarista, narrador, seja na função que quiser, mas não tem a mínima ideia de a quem recorrer nem por onde começar. A solução é o futebol interativo e dá para você mudar de carreira agora mesmo. No Futebol Interativo, a maior escola para profissionais do futebol no Brasil, você encontra cursos na sua área de especialização com estágio garantido em clubes de futebol do país. Já são mais de 14 mil alunos pelo Brasil, com outros milhares empregados em efetivo. E o melhor, como eu sou parceiro do Futebol Interativo, vou garantir para você um enorme desconto. Clique no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e peça todas as informações para você se matricular. Só não esquece de pedir esse descontão para poder se inscrever no Futebol Interativo e começar o curso que mais se adequar àquilo que você busca.
Tá na hora de buscar o seu sonho. Quer trabalhar com futebol, com esporte, com uma modalidade? Vem se divertir e conhecer mais sobre o futebol interativo para quem sabe um dia dividir bancada comigo. Vem? Agora sim, bora falar sobre o Corinthians e o risco de perda do maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro e da América do Sul. São 370 milhões de reais acertados entre o Timão e a VaiDebet, 360 milhões pelo patrocínio, mais 10 milhões de luvas, um prêmio pela assinatura do contrato. Esses 10 milhões foram quitados em janeiro. Pois bem, a VaiDebet está muito irritada com todas as notícias ruins que têm sido veiculadas por conta do pagamento da comissão, da qual ela não tem nenhuma participação. A VaiDebet tem se incomodado e, pela segunda vez em pouco tempo, ameaçou o Corinthians de rescisão do contrato, esse contrato que ainda tem mais 2 anos e meio de duração. Para você entender o contexto. Quando do acerto entre Corinthians e VaiDebet, o presidente Augusto Melo afirmou que não haveria intermediários. Depois surgiu um intermediário para quem o Corinthians está bancando 25 milhões e 200 mil reais. A gente descobriu que esse intermediário é Alex Cassundé, alguém que o apoiou na candidatura para presidente e alguém que já foi sócio do Sérgio Moro, superintendente de marketing do Corinthians. Não bastasse isso, o Juca Kfouri trouxe nessa segunda-feira a notícia de que o Corinthians depositou 1.400.000 na empresa do Alex Cassundé e ele, no dia seguinte ou nos dias seguintes, aportou R$1 milhão na conta de uma empresa chamada Nelway. Só que essa empresa tem como uma das sócias uma moça chamada Edna, que mora em estado de miséria em Peruíbe e que não tem a mínima condição de ter recebido R$1 milhão. Ou seja, está clara e manifesta a presença de um laranja nesse esquema pós-pagamento da comissão. A VaiDebet está muito incomodada em ter seu nome atrelado a todas essas notícias ruins. Quando ela fecha com o Corinthians, ela queria passar credibilidade. E aí vale a lembrança de que a primeira reclamação da VaiDebet para com o Corinthians aconteceu numa reunião em 8 de maio. Nessa segunda-feira, a empresa notificou o Corinthians de que está insatisfeita e que cogita, estuda, especula a possibilidade de rescisão do contrato. Esse comunicado foi feito através de um e-mail. A avaliação é de que a imagem da empresa está sendo prejudicada. O pior vem agora. O contrato é de 360 milhões de reais, mas há uma cláusula prevendo o pagamento de uma multa de só 10% do valor que tem a vencer em caso de quebra. Então, a VaiDebet pode pagar 30 milhões de reais para acabar com um contrato de patrocínio e o Timão deixaria de faturar mais ou menos 300 milhões de reais que ainda tem a receber até dezembro de 2026. Notícia que tem que ser encarada como uma bomba por dirigentes do Corinthians que precisam acabar com a sangria, estabelecer diretrizes, abrir o jogo em relação ao que está acontecendo e, se for necessário, demitir pessoas do Corinthians que tenham qualquer participação em relação a essa comissão para não correr o risco de perda desse patrocínio estratosférico. Bora falar agora sobre o São Paulo. Queria contar para vocês o que há de verdade na informação de que o Wellington, lateral esquerdo, tem conversas avançadas para renovar seu contrato com o Tricolor. Essa informação foi divulgada nas últimas horas e dá conta de que uma reunião no final de semana entre as partes e a presença do Zubeldia pedindo para que o Wellington seja um pouquinho mais moderado e tope renovar seu contrato, que tudo isso teria ajudado. Entrei em contato com uma fonte do departamento de futebol e perguntei: o Wellington está mais perto de ficar? E a resposta foi: não é verdade. A negociação segue exatamente a mesma. O Wellington ganha 70 mil mensais, o São Paulo oferece 200 mil por mês com aumentos gradativos, mas o Wellington pede 600 mil mensais. Só para completar sobre o tricolor, James Rodrigues pode parar na Espanha, pelo menos foi o que garantiu uma jornalista colombiana, vale a lembrança de que o James é da Colômbia. Quero falar também sobre a 777, que resolveu dar uma cutucada em Pedrinho, que desde a quarta-feira da semana passada tomou frente das coisas relacionadas ao futebol. Uma liminar garantiu ao Vasco Associação o direito de tirar a 777 do comando. Mas, de acordo com a 777, houve atraso dos pagamentos. A declaração da 777 por meio de uma nota foi, abre aspas, a empresa lamenta que a Vasco SAF, sob o comando do clube associativo, não tenha quitado no prazo os direitos de imagem dos atletas. O pagamento deveria ter sido feito na última segunda-feira. Foi o primeiro atraso com o elenco desde que assumimos a companhia há 18 meses. A 777 completa: aproveitamos para tranquilizar os vascaínos, jogadores e funcionários, garantindo que tão logo a presente aberração jurídica seja revertida, regularizaremos de imediato essa triste situação.
Só para arrematar sobre o Vasco, Hugo Moura não enfrenta o Fortaleza na noite desta terça-feira em São Januário pela Copa do Brasil por opção da comissão técnica. A saideira do vídeo, eu queria contar para vocês que Gemerson está de saída do Atlético Mineiro. Ele recebeu uma proposta muito boa do Grêmio, 3 anos de contrato, salário bem acima do que ele recebe hoje com a camisa do Galo. O Grêmio avançou também nas tratativas para oferecer uma compensação financeira ao Atlético. A tendência é que o Gemerson nem participe dessa rodada de meio de semana da Copa do Brasil, já se despeça dos atletas do Galo para se tornar reforço do Grêmio. O Grêmio que ainda busca um outro zagueiro. O técnico Renato Augusto, o Renato Gaúcho, admitiu nessa segunda-feira em entrevista à ESPN, à Sport TV, que tem a intenção de contratar o Rodrigo Caio, que não joga desde o fim da temporada passada, quando deixou o Flamengo. E Gemerson, é boa opção para o Grêmio? Usa o espaço para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos, tchau!